Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com a baita notícia, né, cara? O Ryan será vendido para o futebol europeu. Vamos trazer aqui a negociação pesadíssima. O Vasco vai lucrar 250 milhões de reais com a venda do jogador para um gigante lá do futebol europeu. Vamos falar também do jogo de amanhã contra o Bahia, onde você vai poder assistir. Muita gente vai ficar perdidão, porque o jogo amanhã só vai ter transmissão em apenas um local, hein? Também vamos trazer aqui os desfalques do Vasco. O Vasco vai ter muitos jogadores fora da partida contra o Bahia amanhã. Muita coisa pra gente falar no vídeo hoje, mas antes de começar, deixa aquele likezão aí, se inscreve se você não tá inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Vai lá também no meu segundo canal do Vascão, Danilo Vasco, se inscreve lá. Falta muito pouco pra gente chegar a 3 mil inscritos. O link tá na descrição aí, dá uma moralzona se inscrevendo lá no nosso canal. Também tem aquela dica aí pra você que curte camisa retrô, camisa bacana aí do Vascão, cara, de altíssima qualidade, bordada, cruz bordada, costura aí em alto nível, com certeza produtos de alta qualidade, né? Vou deixar aqui pra vocês dicas maravilhosas na descrição. Confere lá, tem camisa regata, tem boné, tem camisa retrô de 74, de 98 do Mauro Galvão e muitas outras peças interessantes para você, vascaíno exigente que curte produtos de qualidade. Bom, pessoal, sem mais enrolações, vamos aí para as notícias do Vasco. Amanhã é dia de Vascão, o Vasco vai encarar o Bahia em São Januário, às 7h30 da noite. Jogo atrasado do primeiro turno ainda do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco, que na época estava jogando Sul-Americana. O Bahia também estava na mesma fase, aquela fase de playoffs, onde as duas equipes acabaram sendo eliminadas. O jogo era para acontecer durante esses jogos aí da Sul-Americana, porém, o jogo foi adiado. E agora que vai acontecer essa partida, já praticamente no fim de setembro. O jogo amanhã em São Januário, com transmissão somente do Amazon Prime Video, cara. Não vai ter transmissão do Premiere, não vai ter Cazé TV, Record, Globo, Sport TV, não vai ter em nenhum desses lugares. Somente no Amazon Prime Video aí, para você vascaíno não ficar perdidão onde vai passar o jogo. Tá aqui a nossa informação, para você ficar bem informado e ficar por dentro do horário aí também, que o jogo é 7h30, e onde vai passar esse jogo tão importante para o Vasco, onde só os 3 pontos interessam para o Vasco amanhã, cara. Não tem essa de empatar, como fez contra o Ceará, e tampouco a derrota. A gente sabe da qualidade do time do Bahia, mas eu não acho o time do Bahia tão superior assim ao do Vasco. Com todo respeito ao Bahia, para mim não é time grande. Vejo muita gente considerar o Bahia time grande, não é time grande. E na minha opinião, o Vasco tem totais condições de vencer o Bahia e conseguir esses 3 pontos e se afastar mais ainda da zona do rebaixamento. Mas a gente espera que o Vasco esteja focado, porque sempre quando o Vasco faz um jogo interessante, no jogo seguinte, o Vasco acaba perdendo de maneira vexatória, né? Foi assim contra o Juventude, onde o Vasco vinha de um 6-0 aplicado no Santos e no jogo seguinte perdeu para o Juventude e ainda perdeu para o time reserva do Corinthians em São Januário. Depois ainda tivemos aquele jogo contra o Botafogo, onde o Vasco conseguiu uma belíssima classificação na casa do adversário. Já no jogo seguinte, o Vasco empata vexatoriamente em São Januário com o Ceará, né? E esperamos que amanhã isso não aconteça, por mais que o Vasco não tenha vencido o Flamengo, mas o Vasco saiu com um gostinho de que o empate ficou de bom tamanho, né? Pelo que o Vasco apresentou e conseguiu anular as peças do Flamengo. Amanhã é um dia que o Vasco tem que propor o jogo. Joga em casa, o Caldeirão com certeza vai empurrar o Vasco para conseguir esses 3 pontos, mas os jogadores têm que estar totalmente concentrados, algo que não acontece em São Januário. O Vasco vem falhando muito quando joga em São Januário, toma gol com uma certa tranquilidade, né? Muito rápido, né? O Vasco toma gol em São Januário e a gente espera que amanhã isso não aconteça, que o Vasco possa passar ileso e que vença a partida. Infelizmente, vamos ter muitos desfalques para o jogo de amanhã. Começando aí pela joia Ryan, que a gente vai falar já já da venda do atleta. Ele está fora do jogo de amanhã contra o Bahia devido a ter tomado o 3º cartão amarelo no clássico contra o Flamengo. Vai ser desfalque do Vasco. Quem também vai continuar sendo desfalque é o lateral esquerdo, Lucas Piton. Também tivemos novidades quanto ao Robert Renan e também o Nuno Moreira. Segundo as informações trazidas agora há pouco pelo jornalista Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno, Robert Renan e Nuno Moreira estão fora do jogo amanhã. Não vão sequer ser relacionados para a partida. O Robert Renan, devido àquele protocolo de concussão, por ter sido substituído no clássico contra o Flamengo, e o Nuno Moreira, lesionado, foi substituído no intervalo com a entrada do Andrés Gomes. A tendência é que amanhã o ataque do Vasco seja bem alterado, né? Com certeza podemos ter ali o Verratti jogando com Andrés Gomes e David. Eu acredito que esse será o trio de ataque contra o Bahia amanhã. A lateral esquerda ser um Piton mais uma vez. Certamente o Pumita Rodrigues será mais uma vez improvisado na lateral esquerda. Não sabemos se Tietê e também Thiago Mendes
estarão à disposição do Diniz para o jogo de amanhã? Eu acredito que não. Se tiver alguma possibilidade, pode ser mínima aí do Tietê, pelo menos ficar no banco de reservas nesse jogo amanhã contra o Bahia. A tendência é que o Vasco entre em campo com o Léo Jardim, que vem sendo bem criticado aí já nas redes sociais e também por vários jornalistas, devido à péssima postura dele no clássico contra o Flamengo, passou total insegurança para o torcedor. Quando tem que ser elogiado, a gente elogia, defende pênalti, foi herói na Copa do Brasil. Quando tem que ser criticado, a gente não pode ficar naquela de que tem jogador intocável no Vasco. Tem que ter crítica sim, o Léo Jardim está muito mal, na minha opinião, está muito inseguro, não está conseguindo tomar as melhores decisões quando está ali no gol, e esperamos que ele mude essa postura aí para que o Vasco não seja prejudicado nos jogos, como ele falhou no jogo contra o Flamengo, no gol do Flamengo, na minha opinião. E a lateral direita, PH, a zaga, possivelmente ali com o Cuesta e também Lucas Freitas, que volta de suspensão, cumpriu suspensão contra o Flamengo pelo terceiro cartão amarelo. Lateral esquerda, como eu falei, Pumita Rodrigues, improvisado. O meio campo certamente com o Hugo Moura, Cauã Barros e também o Coutinho, ataque David Verratti e também Andrés Gomes. Esse é o provável Vasco que deverá encarar amanhã o Bahia. Só a vitória interessa, na minha opinião, amanhã 3-1 Vasco amanhã em São Januário. Vai ter show do Coutinho, vai ter o Pirata desencantando e quem sabe ali o Andrés Gomes fazendo seu primeiro gol com a camisa do Vascão. Comenta aí qual o seu palpite, qual o seu placar para amanhã, Vasco e Bahia em São Januário. Bom, pessoal, agora sem dúvida nenhuma a grande notícia do momento, né, cara, que é a venda do garoto Ryan. Ontem foi trazido com exclusividade pelo canal Atenção Vascaínos que o Vasco encaminhou a venda do jogador para um time europeu a partir de janeiro de 2026. O jogador será vendido pela multa rescisória, que é 40 milhões de euros, aproximadamente 250 milhões de reais, se tornando assim a maior venda da história do clube. Para você ter ideia do impacto dessa venda, é um terço do que a CC7 Partners pagou para comprar o Vasco. Olha só, o jogador sendo vendido por 250 milhões de reais. Não foi revelado o clube, o que a gente sabe é que é um gigante europeu, time de primeira linha, da alta prateleira do mercado europeu, e certamente aí a gente espera que o Ryan seja vendido sim, porque vai ser benéfico ao clube, e também o Vasco não tem condições de manter esse jogador no elenco por mais tempo, né? Já era para ter vendido agora, porém a chegada do Diniz fez com que o Vasco segurasse e potencializasse mais ainda o atleta, o que foi muito benéfico ao Vasco financeiramente, porque o jogador se valorizou e vem jogando muita bola. Já muitos vascaínos querem o Ryan na próxima Copa do Mundo, certamente, dependendo do time que ele for jogar, e se ele atuar em alto nível, ele estará sim na seleção brasileira tranquilamente, porque sem dúvida nenhuma é uma das maiores promessas. Entendo que ele está no mesmo nível ou até mesmo superior ao Estevão, cara. Eu acho que esses dois jogadores são as maiores promessas do futebol brasileiro atualmente, e na minha opinião o Ryan é um jogador que tem muita força, tem habilidade, tem velocidade, tem chute e finalização. Um jogador que faz gol, não é aquele atleta que só cisca, franzino, como é mais o estilo do Estevão. Acho que o Ryan é um jogador muito mais completo, extremamente completo, tem tudo para ser um jogador de altíssimo nível, jogador de jogar Copa do Mundo como titular da seleção brasileira e ser titular no clube que ele for atuar na Europa. Torcemos para que ele vá para um grande clube, um time de elite, onde ele possa jogar, ter muitos minutos, ser titular desse time, conquistar a titularidade aí, que ele não seja um jogador mais ou menos do estilo do Endrick lá, né, cara, que foi lá pro Real Madrid, não joga absolutamente nada no Real Madrid, não consegue ser titular, não consegue ganhar nem minutos ali, entrando nos jogos. Certamente a gente espera que o Ryan vá para um time que ele jogue logo de cara, que não seja emprestado, né, como o Chelsea já contratou o Andrés Santos, por exemplo, né, quando tirou o Andrés Santos do Vasco para emprestar pro cara pro Estrasburgo, né? Emprestou até o jogador pro próprio Vasco. Foi benéfico pro Andrés Santos, mas ele não chegou logo de cara jogando no Chelsea. Levou um longo período aí para ele voltar e hoje é reserva do clube londrino. O Ryan eu entendo que é um jogador muito mais promissor, um jogador que já chega, na minha opinião, pronto para a Europa, vem se destacando muito aqui no futebol brasileiro. A mídia não trata o Ryan com o respeito que ele merece, com o nível técnico que o jogador tem. Ele é um atleta de elite, um atleta extremamente raro, que não surge assim do dia para a noite. É um atleta que surge de tempos em tempos. E ele bem trabalhado, pegando um treinador de qualidade, um treinador que vai potencializar mais ainda o futebol dele. Se o Diniz fez isso com ele, imagina um Guardiola, por exemplo. Imagine o que um treinador de elite na Europa possa fazer com esse cara, né? Com certeza o Ryan tem tudo para se tornar a maior joia do futebol brasileiro e ser titular da próxima Copa do Mundo e titular do seu próximo clube, né? Comentem o que você acha dessa venda, 250 milhões de reais. Com certeza o Vasco vai equilibrar muita dívida, vai equilibrar muita coisa. O clube pode ser um clube um pouco mais sustentável, autossustentável, um clube mais saudável financeiramente, com essa venda aí milionária. O Vasco que tinha costume em vender seus jogadores por 30, 40 milhões, 50 milhões de reais, agora pode lucrar 250 milhões
com a venda do Ryan. Assim que a gente tiver o nome do time que o Ryan vai defender, vamos trazer aqui no nosso canal. Esperamos que seja claramente um time de elite. Eu acho que o estilo de jogo do Ryan se encaixaria bastante com o Bayern de Munique, cara. O Bayern de Munique eu acho que seria um time perfeito para o Ryan jogar lá na Europa. Acho que com certeza ele se encaixaria bastante no Bayern. No Barcelona, acho que claramente ele não tem espaço, porque ele joga ali na posição do Yamal, não tem nem comparação, né, cara? Infelizmente para o Ryan. E o Bayern de Munique, eu acho que eu enxergo como um grande time ali para ele jogar. Tem o Real Madrid, que tem algumas dúvidas ali na ponta direita. Tem aquele jogador argentino que era do River Plate, que foi contratado recentemente pelo Real. Não enxergo esse cara superior ao Ryan, na minha opinião. É um jogador que vai precisar ainda mais de um longo período de adaptação na Europa. Na minha opinião, o Ryan é muito mais jogador que ele. Pode ser que no Real ele tenha alguma oportunidade de jogar, né? Vamos ver o que vai acontecer aí também. Qual será o clube que o Ryan vai defender. Comenta aí qual time lá na Europa você acha interessante o Ryan se transferir. Tem o Manchester City também, está passando por uma grande reformulação. Muitos jogadores veteranos estão deixando o clube. Até o Ederson saiu do clube recentemente. Pode ser uma boa também trabalhar com o Guardiola. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.